Salmo 139, vamos ler 23 e 24, os versículos. Salmo 139, versículos 23 e 24. Quantos encontraram? Quantos estão alegres? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu gosto daquela versão que diz: vê se na minha conduta algo te ofende. Quem tem essa versão? Glória a Deus. Vê se na minha conduta algo te ofende. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós lemos a palavra, nós oramos agora ao Senhor. Tu tens palavras que nós precisamos ouvir. O Senhor tem propósito na campanha do concerto, que eu declaro e decreto aberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que estiverem nessa campanha sejam impactados, ajudados pelo Espírito Santo, mudados, todos nós, e sejamos colocados prontos para termos o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, Senhor, a partir de hoje, neste tema, fala conosco. Todas as quintas, a glória, a palavra, o mover do Senhor vem. E que nós estejamos prontos para aquilo que o Senhor tem determinado. Em nome de Jesus oramos, e os que concordam digam amém. Tome assento dando glória. Qual o tema da campanha? O Salmo 139, como acredita a maioria dos estudiosos, foi escrito por Davi. E Davi, neste salmo, revela três coisas de Deus: a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. E mais por fim, revela a sua soberania. Os 6 primeiros versículos, e depois a segunda parte mais 6 versículos, depois a terceira parte mais 6 versículos, revelam a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Quando Davi, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus sabe, Deus conhece profundamente tudo, minuciosamente tudo, desde a profundidade daquilo que diz respeito, quanto passado, presente e futuro. Deus viu tudo, conhece tudo, sabe tudo. Ele sabe a intenção das nossas palavras. Já conversou com um bom vendedor? Quantos já conversaram com um bom vendedor? Quanto mais de idade a gente vai ficando, mais a gente sabe das jogadas dos vendedores. Olha, mas tu é muito elegante. Todo mundo é elegante para o vendedor. E aí ele sempre arruma um jeito, quer descobrir alguma coisa. Aí você olha e diz assim: não, mas esse aqui que eu achei mais bonito. Mas que gosto. Eu também achei mais bonito. E vai, não é? Vendedor, Deus conhece a intenção do coração, o porquê a palavra saiu da boca. E antes que ela saísse da boca, Ele já conhece. Ele vê tudo. Nossas vidas estão desnudadas diante de Deus. Tudo está aberto. Tudo está claro aos olhos do Senhor. Pastor, então para que eu oro? Você ora porque Deus te convidou para orar. E Deus nos manda orar. E Ele quer saber a intenção dos nossos corações com palavras. Então tem hora que eu oro falsamente diante de Deus e Ele não recebe. Mas quando eu sou sincero, milagres acontecem. Deus
nos conhece e todo dia nos dá a oportunidade de nos mostrar a Ele, de nos revelar a Ele. Quando Abraão oferece o seu filho Isaque no Monte Moriá, quando ele levanta o cutelo, Deus muda a sentença. Deus sabia que Abraão ia fazer isso, sim ou não? Mas Abraão sabia, então ele se revelou fazendo, ele se revelou atendendo, ele se conheceu obedecendo. Danacai, porque esses atributos são incomunicáveis. O atributo da onipotência, onisciência, onipresença, a soberania, são incomunicáveis. Só Deus tem eles e vai ficar com ele. Agora tem um atributo de Deus que é comunicável, que é a santidade de Deus. Então, eu não vou ter o poder de Deus, mas posso ter a santidade. Você se alegra por isso ou não? Para ter a santidade eu tenho que ser dirigido por Deus, comandado por Deus. Querido, se tem alguém que não se conhece, sou eu. Você não se conhece. Nós temos uma expressão que sai da nossa boca de vez em quando, que diz assim: eu me desconheci. Quem já usou essa expressão? Você não se conhece. Por isso que nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Tem muita gente na cadeia que está preso porque fez uma besteira em 1 minuto, 2 minutos na vida. Não é esse tipo de gente. Não é assassino. Não é fulano que... Não é. Ele cometeu um desvio de si. Mas Deus nos conhece. Deus te conhece. E nesta campanha Ele quer falar conosco sobre o que Ele sabe de nós. Calabaxandaia. O tema desta mensagem nesta noite: Senhor, o que Tu sabes de mim? Qual que é o tema? Mais uma vez o tema. Davi, ele ora a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há na minha conduta algo que te ofende. O que é que o Senhor sabe de mim? Veja aí. E vendo, me dirija no caminho certo, na vereda da justiça, no caminho onde eu chegarei à eternidade, porque eu tenho um propósito, eu quero a eternidade com o Senhor, eu quero ser salvo, eu quero morar no céu. Deus sabe de nós muita coisa. Por exemplo, Ele sabe o quanto que nós somos inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Todos nós, até a pessoa que diz: eu sou burro. Não é, você é inteligente. E porque você está usando a inteligência, você está dizendo que é burro. Porque na verdade a pessoa diz que eu sou burro porque está fugindo de algo e não quer se dedicar a isso. E quer com a inteligência fugir, escapar. Eu não sou ninguém. É muito inteligente a sua colocação, porque você não quer reagir e não quer responsabilidades para você. Mas você pode usar a inteligência sabendo que Deus te fez com capacidade para ser alguém. Deus não nos fez cheios de uma história. Deus nos fez para criar história, para fazer história. Você é inteligente o bastante para saber que Deus é capaz, que Deus tem poder, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, soberano, que Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, que Ele toma as pequenas para confundir as grandes. Ele pega um pé rachado de zero, de nada, e levanta e faz alguma coisa.
Você é inteligente para saber que isso é verdade. Mas usa a inteligência para fugir covardemente. Você tem uma história para viver. Levanta! Para de fugir. Uma das coisas que o inteligente fala: eu não consigo. Eu não consigo. Não consegue? Isso é uma maneira de você fugir da responsabilidade de ter que fazer alguma coisa. Porque você pode. Eu não vou usar aqui algo como um chavão, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Não, você pode. Tem pessoas que não conhecem a Deus, são até ateus e conseguiram. Agora se nós conseguirmos em Cristo, melhor e maior. Pastor, eu não consigo jejuar, pastor. Mentira. Você é um mentiroso. Quem que é a pessoa que você mais ama? Quem ama a mãe aí? Não é possível, né? Se a sua mãe tiver para morrer e Deus te falar que você ficar uma semana sem jejuando até 5 horas da tarde, você consegue ou não? Então você pode. Eu não consigo deixar o meu amante, a minha amante, mentiroso. Se alguém chegar para você e dizer que dá 1 milhão para você, muito pouco, pastor. Então tá bom, 100 milhões. Te dá 100 milhões para você abandonar esse amante. Dá conta ou não dá conta, irmão? Me fala. O problema é que a gente não decide. Porque Deus nos fez com graça para ultrapassar limites. Você já olhou para o Guinness Book? Lá está cheio de gente que ultrapassou limites. Sem Deus. Pare de usar a sua inteligência e comece a usar a sua sabedoria. Não tem nada nesta vida que a gente não possa vencer com Deus. Nós podemos vencer a depressão, nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer até a morte, porque em Cristo nós temos vida eterna. Pare de dar desculpas e tome decisões. Ninguém, do ponto de vista do que estamos falando, terá a força suficiente se não decidir 100%. Não tem. Não tem. Sempre vai dar um baque, sempre vai voltar atrás, sempre vai dar uma recaída. Agora tome a decisão 100% para tu ver. Tome a decisão de verdade. Pare de meio termo. Eu não sei até quando que eu vou ficar nessa igreja. Eu também não sei até quando você vai conseguir ficar de pé. Porque isso não é pensamento para quem quer vencer. Isso não é pensamento para quem quer chegar onde Deus marcou. O pensamento de quem quer chegar é: Senhor, me enche do teu Espírito, e enquanto o Senhor me soprar, eu estou aqui para servir. Me levanta, me usa. Pastor, mas eu estou passando um problema grave, mas gravíssimo. É pior do que o problema de Jó? É pior do que o problema de Paulo? É pior do que o problema de Jesus? É hora de levantar. Eu sei que não é pior, mas ainda que fosse, Deus ainda é maior para resolver. A minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo que não haverá impossíveis para Deus. Que não há nada demasiadamente difícil para Deus.
que porventura Deus fala e não cumpre? Fala que vai fazer e não faz? Deus é homem para que se arrependa, e filho do homem para... Deus é homem, filho do homem. Porventura Deus é um homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Porventura não diria Deus e o faria? Falaria e cumpriria? Ou você conhece esse Deus, ou para de brincar com esse Deus? Servir a Deus é ter compromisso com Ele. Servir a Deus é ter dependência nele. Servir a Deus é grudar nele, colar nele, ser dele, viver para ele, estar nele. Canarabacai, você não está servindo um ídolo. O ídolo você vai lá, põe uns grãozinhos de arroz no pé dele, acende uma vela, faz uma procissão, carrega nas costas, vai a pé até não sei aonde e fala para o ídolo: agora eu quero isso, quero aquilo, e você não tem compromisso com ele. Deus não é ídolo. Deus é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Se você quer alguma coisa com ele, ele não quer que você vá a pé em lugar nenhum. Ele quer que você se renda a ele, negando a si mesmo. Sabe por que você fala em deixar, você fala em desviar, você fala em sair da presença de Deus? É porque você ainda não teve um encontro com Ele. O dia que você tiver um encontro com Ele, tudo muda. Eu acho que esse som está meio alto ainda, não, meu filho? É hora de ter um encontro com Deus. Se você tivesse um encontro com Deus, seu semblante seria outro, sua reação seria outra. Ah, mas o molusco ganhou, pastor, e agora? E agora Deus continua no trono. Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer momento, em qualquer hora. Nós não servimos um ídolo. Ídolo tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem pé e não manda, tem nariz e não cheira, tem mão, mas não funciona. O nosso Deus tem nariz e cheira, tem mãos e apalpa, tem pés e anda. Ele tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. O nosso Deus está no meio de nós. O nosso Deus é nosso Deus de verdade. Pastor, você não sabe como está lá em casa, você não sabe como está no céu, no trono da glória. Não é a sua casa que manda, quem manda é o trono da glória do meu Deus, do teu Deus. É hora de levantar a cabeça, é hora de expulsar Satanás e aceitar o Espírito Santo dominar as nossas vidas. Qual que é o tema mesmo da mensagem? Hã? Será que Deus está falando o que sabe de nós? Glória a Deus. Para de entristecer Deus. Deus está decepcionado conosco. Nós já sabemos tudo o que precisamos saber. Diga: eu já sei. É por isso que as pessoas não procuram o pastor mais. Eu sei o que o senhor ia falar. Verdade ou mentira? Eu sei o que o senhor ia falar. Então você é muito mais responsável agora pelos seus pecados, pelos seus erros, suas falhas do que antes. Porque você já tem a resposta. É hora de deixar de ser covarde. Tira o não consigo e o não posso da sua boca e coloca palavras que te levantam e que te faz continuar servindo a Deus com alegria. Será que Deus nos conhece? Será que Deus pode revelar as nossas vidas nesta noite? E se Ele revelar, alguém vai ficar com vergonha? Deus sabe o que você fez no verão passado, no inverno passado, no outono passado, na primavera passada.
Ele sabe as fofocas, Ele sabe o que vem nos seus pensamentos, Ele conhece tudo, Ele nos sonda e nos conhece. É por isso que urgentemente precisamos consertar as nossas vidas. Nós temos que passar agora a ter vergonha de cometer pecados diante dos olhos de Deus. E parar com esse negócio que está com vergonha, porque o outro ficou sabendo. Você tem que ter vergonha e eu tenho que ter vergonha de cometer pecado diante dos olhos de Deus. Tem gente que sai da igreja para não confessar o pecado. É hora de assumir quem somos. É hora de confessar o que precisamos confessar. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem falado pelos seus santos profetas, e o que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, é que nesse ano de 2023 vai ter muita coisa terrível e ruim acontecendo, mas muito mais que isso, Deus tem falado que não vai deixar os seus desamparados, que vai estar com eles, que vai amparar eles, que vai cuidar deles, que vai surpreender eles. Esta campanha do concerto é uma preparação diante dos olhos de Deus, para nos tornarmos pessoas que Deus confie derramar do seu Espírito, que Deus confie derramar do óleo que vem dos céus, que Deus confie para nós ministérios maravilhosos e coisas preciosas, porque nós vamos servi-lo e dar a Ele toda a glória, porque é a Ele que pertence toda a glória. É necessário conserto. Pastor, eu estou com um problema tão sério na minha casa, que eu não sei o que fazer. Você não sabe o que você deve fazer com a situação, mas uma coisa você sabe, Deus tem poder para resolver. Então é hora de parar de orar? É hora de parar de jejuar? É hora de dizer acabou, estou destruído, não tem mais jeito? Não, é hora de invocar o nome do Senhor, é hora de orar, é hora de jejuar, é hora de humilhar na presença de Deus, é hora de propósitos que você ainda não fez diante de Deus. Você sabe disso, e Deus sabe que você sabe, Deus sabe que nós conhecemos o caminho. Tanakamassudaya. Alguém passa uma mensagem pornográfica para você. Quando você lê a mensagem, você já sabe que aquilo ali é para ser deletado imediatamente. Sim ou não? Quantos não fazem isso? Não fazem. Não. E o laço do Satanás. O marido é brutão, grossão com a mulher, com a esposa, coisa que não deve ser, mas a mulher tem que saber buscar a Deus por isso. Mas aí chega um camarada com voz de algodão, melosa, elogia a mulher, fala coisas que o marido não ouve. Querido, eu já fui desse mundo que não vale nada. A pessoa aproxima da moça, da mulher, seja do que for, sabendo o que vai falar, porque sabe como vai tocar. Nunca vi uma pessoa igual a você. Eu estou casado, mas a minha família não me valoriza. Eu me sinto só. Ai, tadinho. Tadinho do quê, irmão? Irmã, é casado. Se vira para consertar a vida dele com a família dele. Quando eu olhei você, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que aconteceu. O Satanás entrou no couro dele. Você ri, mas é hora de chorar, porque tem muita gente caindo nesse engodo. Nossa, mas meu marido nunca me elogiou. Mas Satanás sabe elogiar muito bem. Esse é o seu casamento, esse é o seu marido, esse é o seu casamento, essa é a sua esposa. Tenha vergonha na cara, abandona esse pecado.
Deus está falando. Caramacaxandaraia, você não precisa de um amante para ser feliz, você não precisa de uma amante para ser feliz, você precisa ter a glória de Deus, a presença de Deus, você precisa de Deus, você precisa de Deus, você precisa de Deus. É hora de consertar. Está achando ruim ouvir essa palavra? Ruim é perder Deus, ruim é perder a família, ruim é andar na vida sem direção. Coisa mais gostosa é consertar a vida para que Ele, o nosso Deus, possa nos encher, nos avivar, nos renovar, nos dirigir, nos curar, nos sarar. Vira para o seu irmão e diga sem medo de retaliação. Não, você vai virar sem medo de retaliação. E vai olhar para o seu irmão e dizer assim: tem que ter vergonha na cara. Agora fala para mim, verdade ou não? Ah, pastor, eu não vou na igreja hoje não, porque estou cansado. Não, eu estou mancando. Estou mancando, não posso ir para a igreja. Mas você foi trabalhar mancando? Fui. Ah, tá certo. Seu Deus é o seu trabalho. Porque para o seu trabalho você consegue ir mancando. E para uma igreja onde Deus cura, liberta, transforma, você não consegue ir mancando. Se consertar. Ou não? Hã? Não, eu estou muito cansado, pastor. Eu trabalhei de segunda a sexta. Todo mundo trabalha de segunda a sexta, irmão. Não, mas eu cansei demais essa semana. Ah, então tá bom. Aí quinta-feira não vem no culto porque cansou demais na semana. Aí chega lá um camarada e liga para ele: churrasco tá assando, tá cheirando, tá bom demais. Ele nem lembra que não foi na igreja e vai para o churrasco. Sim ou não? Porque nós temos abandonado a Deus e não percebemos. Nós temos a capacidade de chegar na igreja atrasado e reclamar se o culto passar 5 minutos. É preciso consertar a vida. Lá no mundo a saideira até 2 da manhã, 3 da manhã, saideira. Se o camarada do bar não mandasse embora, a saideira ia até 7 da manhã. Na igreja não pode passar das 9h30. É hora de consertar. O Senhor nos serve uma bebida que mata a sede. O Senhor nos serve uma bebida que nos enche da presença dEle. Oramanto, adabaixa caia, orabaque navasso que mandaia, orabai oromaia. Lá no mundo tem uma fumacinha que os caras dão um tapa no brau e fica doidando. Aqui tem uma fumaça da glória de Deus que nos enche do Espírito Santo e nos dá revelações do céu. É melhor aqui. Como é que é o tema da campanha, do tema da mensagem mesmo? Será que Deus está falando o que sabe de nós? Pastor, eu tenho uma vergonha de pregar o evangelho. Mas você tem vergonha de fofocar? Porque tem umas irmãs que é tímida para pregar o evangelho. Mas fofoca que a língua vai dobrando assim. Tem umas irmãs que se soltar a língua, ela vai. E mata a gente, mata a fé, mata a esperança, mata muita gente. A língua felina. O que semeia contenda. Vai mudando o comportamento dos outros com outras pessoas. Já falei isso aqui, vou falar novamente, falei lá na Europa. Fica sobre os pés, Maciel, por gentileza. É o Crésio. Pastor. Ele não vai fazer isso, certo? Mas ele chega para o Maciel e fala: o pastor Lindomar, pelo amor de Deus, você já notou que ele
anda com as duas pernas, ele é meio esquisito. Olha, o pastor Lindomar e vai falando. O Maciel tem confiança no pastor Lindomar, só que a partir da conversa, vai olhar desconfiado para o pastor. Por favor, mentira ou verdade? Por isso que Deus abomina fofoqueiro. Mata amizades, mata confianças, mata fé. Tem casais que matam a imagem do outro irmão, porque falam mal dele diante dos filhos, e os filhos ficam contra o irmão. Deus nos conhece. Nós temos o poder de falar palavras que edificam. Nós temos o poder de falar palavras que o céu se move. Nós temos o poder de falar palavras em favor do nosso irmão, que Deus levantará o nosso irmão. Rabacha, caia. Deixa eu te falar uma coisa, lá fora os satanistas estão se unindo, os comunistas estão se unindo, os homens estrategistas do mal estão se unindo. Satanás na igreja está dividindo muita gente, está inventando história, levantando pecado, levantando desavenças, separando o povo. É hora de dar um basta, é hora de expulsar Satanás e seus demônios, é hora de cura, é hora de libertação, é hora de sermos consertados por Deus. Perdoa seus irmãos, perdoa quem errou, se lava no sangue de Jesus. É hora de unidade do Espírito Santo. Na unidade do Espírito Santo seremos uma rocha, aleluia, que vencerá todas as batalhas da vida. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos a força do céu, o poder dos céus, a unção do céu. Em Cristo temos toda a armadura de Deus. Em Cristo a vitória está decretada na eternidade. Dá glória, você que não consegue dar glória, vê se você consegue. Vê se a boquinha consegue abrir e dizer glória a Jesus. Não me implica não, pastor. Lá no mundo você dava glória para Ivete Sangalo, você dava glória para o RPM, você dava glória para a banda fulana de tal, para o roqueiro ciclano de tal, para Led Zeppelin, para Pink Floyd. Você dava glória, você levantava a mão, você rachava de gritar. Seja alguém na igreja vivo, tenha o Espírito Santo, adore a Deus de verdade, glorifica o nome dEle. É hora de ser igreja pentecostal, ungida, cheia da graça. É hora de declarar amor a Deus. Você não consegue não, é difícil dar glória a Deus, pastor, é muito difícil para quem não ama, para quem está desconcertado, para quem é senhor de si e é inteligente demais, mas os sábios estão enchendo o céu de glória a Deus, de aleluia, eu te amo, eu te adoro. Os sábios estão rendidos no altar do Senhor. Ser livre é bom demais. Não tem vergonha de dar glória, não tem vergonha de adorar o Senhor. As amizades que você tem ultimamente andado com elas, estão te melhorando ou piorando? O que você passou a ler depois dessa amizade? O que você passou a assistir depois dessa amizade? Quais os links? Quais os novos aplicativos? Quais as séries? Por isso que o Salmo 1, Salmo 12 também fala. O Salmo 1 diz para a gente não andar, nem assentar na roda. Pecadores, escarnecedores, pessoas que são ímpias. Não se detenha. Não se detenha. Passe por lá, mas não se detenha. Anuncie Jesus lá, mas não pare lá.
Agora nós somos de Deus. Não discriminamos, não deixamos de amar, não condenamos. Mas a unidade é em Deus. A pessoa que serve a Deus meditando na palavra, ela é como árvore plantada junto a ribeiros. Na estação ela dá o seu fruto próprio. Não murcha as folhas. É vigorosa. Tem vida. Tenassucai. Sabe uma das coisas mais lindas, embora doloridas? É uma irmã chegar na igreja adorando a Deus. Glorificando a Deus. E alguém chega para ela e diz: como vai, irmã? Ela diz: Jesus no coração e na condução. Estamos bem, graças a Deus. Mas na casa dela, um problema sério, grave. Ela está enfrentando uma guerra, uma batalha. Mas ela está alegre com Jesus. Ela está adorando Jesus. É bonito, é dolorido, mas é bonito. Eu sei em quem tenho crido. Ficar com a cara fechada e triste não vai resolver não. Eu estou aqui para adorar Jesus. Eu estou aqui para adorar quem resolve problema. Eu estou aqui para mostrar que Ele é tudo para mim. E mais do que Ele não há para mim. Não há ninguém igual a Ele ou superior a Ele não. Ele é tudo para mim. Eu estou aqui para adorar Ele. Ele é a razão da minha vida. Laramachadaia. Aí vem e serve Jesus no renovo. Chega em casa, o filho está curado. O milagre aconteceu. Não, pastor, eu fiz isso uma vez, 2 vezes, não deu certo, por isso que eu sou amargurada. Não, é por isso que você é amargurada, porque Deus sabia que você faria 1, 2 vezes só por causa do milagre. Ele está querendo que você aprenda a adorar a Ele com milagre ou sem milagre, com obras maravilhosas ou sem obras. Ele quer conhecer a nós e quer que nós nos conheçamos. É hora de mudança, é hora de mudança. Não é hora de ser cheio ontem e ser vazio hoje. E amanhã não saber o que vai acontecer. É hora de ser cheio ontem, ser mais cheio hoje, ser mais cheio amanhã, ser adorador ontem, mais adorador hoje, mais adorador amanhã. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Está chegando a hora que a trombeta vai soar. Está chegando a hora da convocação santa. Deus vai chamar a igreja para encontrar com Jesus nos ares. É hora de um povo que seja de Deus. Como que é o tema da mensagem mesmo? Será que Deus está falando? Irmãos, que geração doce de coco é essa? Qualquer coisa enjoa. Fica procurando novidade. Fica pintando as paredes. Jogo de luz, aquele tanto de luzinha para lá, para cá, é a glória de Deus. Não é glória de Deus não, é luzinha dos homens. Não é porque a igreja, queridos, é hora de nós desligarmos os shows e nos ligarmos com Deus Todo-Poderoso. É hora de parar de ver imagens e nos tornar imagem do Senhor, cheios do Espírito Santo. É hora de nos encher do Espírito Santo. É hora de mudar a nossa própria história, nos levantando para Deus, tendo fome de Deus, tendo sede de Deus. A igreja não vai mudar você, a pregação não vai mudar você. O que vai mudar você é você discernir e receber aquilo que Deus está fazendo através da igreja, através da mensagem. É hora de receber Deus, é hora de receber do Espírito Santo, é hora de parar de dar desculpa. Deus quer encher a todos, Deus quer avivar a todos. Até quando o Espírito Santo vai falar e nós não vamos dar crédito?
A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que no capítulo 2 de Atos todos foram cheios, sim ou não? Diga, todos foram cheios. Todos foram batizados. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E eu te digo, por que que todos foram cheios? Porque todos estavam decididos. Escute isso, eu falei isso lá também. Se dentro, no meio dos 120, aproximadamente, se no meio dos 120, um não tivesse decidido, este não teria sido cheio. Então, para de ficar indo para a igreja que você diz que está cheia do Espírito Santo, se você não está decidido ser alguém que faz parte também. Entendeu? Não, você entendeu? Entendeu? Não, eu vou lá no renovo, porque Deus derrama a glória. Que maravilha, isso é bom. Mas se você não tiver decidido, você vai assistir os outros serem cheios e renovados e você não será. Se nós não estivermos, eu tenho chamada para ser missionário lá na lua, cheio de glória, e lá tem não sei o quê, eu tenho chamada para ganhar muita alma, não adianta se você não decidir ser o que Deus te chamou para ser. Você vai assistir pessoas sendo levantadas e usadas, você não será. Você vai poder até ser cheio do Espírito Santo para fazer uma obra, mas depois estará vazio debaixo de um pé de aboboreira, dizendo que não está concordando com o que Deus decidiu fazer. Já viu o pregador que fala pensando que ele é o rei da cocada preta, dizendo assim, eu falei para Deus, Senhor, mas para que o Senhor vai fazer isso? Não, mas que inteligente, hein? O que é a sua inteligência diante da grandeza e da sabedoria de Deus? Quem foi conselheiro de Deus? Quer ser servo? Quer ser de Deus? Então se renda. Não questiona quem tudo sabe. Você acha que se chegar aqui o cientista fulano de tal, mestre, doutor e pós-doutorado na célula fulana de tal. Estou inventando aqui. Aí o camarada chega aqui, ele fala assim, é porque isso vai ser... mas por quê? Eu Lindomar. Falou, mas por que o senhor vai fazer isso? É no mínimo medíocre. Ou não? Ou não, irmão? Chegar um cientista, Adalto Lourenço. Aí ele fala para mim assim, porque os nêutrons funcionam assim, para não sei o que. Eu falo, não concordo. Foi infeliz. Você não concorda? Então me explica. Não vou explicar, mas não concordo. A gente não faz isso com Deus. Faz ou não faz? Você conhece alguém que faz isso? Você olha no espelho e você vê essa pessoa? Pare de discutir com quem vê tudo, sabe tudo e tem todo o poder. Se renda. O Jó começou a falar com Deus, foi falando. Deus, em silêncio. Aí Jó falou, se ele me respondesse, eu indagaria, eu perguntaria, e ele teria que me falar, porque não sei o quê. Aí Deus abre a boca, lá do 37 a seguir. Jó, quem foi meu conselheiro, Jó? Primeira pergunta. E nós queremos dar conselho para Deus. Ele sabe o que faz. Deixa eu te contar, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que permite. Agora a pergunta é, quem você está se revelando nisso? Porque Jó se revelou um adorador. Ele questionou Deus, mas não pecou contra Deus. Ele aprendeu com Deus e teve um encontro agora de
ter a presença de Deus de verdade. O questionamento curou ele, mas os nossos questionamentos muitas vezes nos levam para depressão, para mudar de igreja, para mudar de cidade, para mudar de país. Não, você tem que mudar é de vida. Nós temos que mudar é de vida. Deixa eu te falar uma coisa maravilhosa. O dia que Deus tiver a liberdade de nos encher do Espírito Santo, nós não vamos preocupar com mais nada. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que Deus está no controle do mundo, da história e dela. Adácia, manto, rogue, anaya. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que Deus tem propósito com ela. Adabacaçaia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que nós somos como o vento. Não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos, mas sabemos uma coisa: quem sopra o vento é Deus. Tira essa angústia da sua alma e começa a se encher do Espírito Santo, para você ver o que é vida maravilhosa com Deus. Olha a visão que o Espírito Santo está me dando por sua misericórdia. Eu estou ministrando pela misericórdia de Deus, as palavras que Deus está nos dando aqui. E aí a pessoa enche de água até aqui assim, ó. E aí quando a água vem aqui, ela começa a pensar coisa e a água desce. É o que está acontecendo aqui. Começa a pensar coisa, a água desce. Ó, tem gente que a água foi lá no pé de novo. A mensagem foi enchendo, chegou aqui, começou a pensar a coisa. Que coisa é essa? Besteira. Questionando Deus. Essa palavra não é para mim, não, essa palavra comigo nunca funciona. Não, ninguém sabe como está a minha casa. Você não está ouvindo Deus falar conosco, Ele está falando comigo, Ele está falando com você. É o Espírito Santo que está falando. Vê se cura essa vida, vê se para de pensar besteira, vê se para de se diminuir. Deus está querendo nos encher da água do Espírito. Conserva a água, conserva a presença de Deus. Olha a visão do Espírito Santo. Pessoas saem da porta e vão para casa. Quando chega em casa, o pé está rachado de seco. Não é só água não, o corpo seca quando chega em casa, pelo amor de Deus. Aí chega em casa, vai para o quarto da internet, pornografia. Chega em casa, perde o sono e vai para as programações da televisão, os canais hotes. Chega em casa e começa a ligar para pessoas ímpias. Começa a confessar com pessoas ímpias. E os pés chegam, eu estou vendo esses pés rachados. Já viu aqueles pés do povo que mora em regiões inóspitas, difíceis? Racha o pé, está lá chegando em casa. E aqui estava encharcado. Eu queria morar na igreja. Não é morar na igreja não, querido. É que aqui você se entrega mais, você ouve mais. É hora de se encher do Espírito Santo e ser cheio. E ir para casa sendo cheios. É hora de mudar essa história em nome do Senhor. Para de dar desculpa, eu sou traumatizado porque me perseguiram, para com isso. O seu Deus não é tão pequeno assim não. O seu Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele muda a história, Ele liberta de trauma, Ele converte vidas, Ele transforma, Ele é Deus. Vê, Senhor, se na minha conduta algo te ofende. Será que nós já descobrimos que temos ofendido Deus? Dá um glorinha. Não, glorinha não. Dá um glória. É hora, diga comigo, é hora de parar de ofender Deus com a minha conduta.
Nossa conduta tem que ser de homem de Deus. Nossa conduta tem que ser de adoradores. Nossa conduta tem que ser de gente santa. Não é gente melhor do que os outros. Ser santo é ser separado para Deus. Nossa conduta no meio das provas é: eu sei em quem tenho crido. Nossa conduta no meio de uma acusação é glorificar Jesus no meio dela. Nossa conduta, quando alguém liga e começa a elogiar, fala: me respeita, Satanás. Fecha a porta na cara do diabo. É hora de mudança. É hora de conserto. Custe o que custar, eis-me aqui para te adorar. Eis-me aqui para te servir. Gadachai, fique sobre os pés. Aramanturamas. Qual o tema mesmo da mensagem? Se você agora perguntasse para Deus: Senhor, o que tu sabes de mim? Sonda-me e me conhece. Nós somos pessoas tão vaidosas, às vezes egoístas, egocêntricas, que não conseguimos ver, muitas vezes, os nossos defeitos. Por isso que a palavra de Deus diz: na tua luz veremos a luz. Nós só vamos nos enxergar por dois caminhos. Primeiro, com a luz de Deus nos dando discernimento e a revelação que precisamos. E aí, antes de querer exortar os outros, nós primeiro mudaremos de vida. Enquanto tiver algo em nós para mudar, você não tem o direito de cobrar do seu irmão. Você tem o direito de orar por ele, de ajudar ele. Primeiro, Senhor, me faça ver na tua luz o que preciso ver a respeito de mim mesmo. Paulo disse a Timóteo, para ele preservar a ele mesmo e tomar posse da vida eterna. É nós. Segunda forma, olhe para Jesus e veja se ele faria o que você tem feito no seu contexto de vida. Pastor, o senhor está bravo? Não, estou pregando. E a campanha tem um tema: campanha do conserto. Então feche os seus olhos, por favor. Todos, por gentileza, façam isso. Senhor, o que o Senhor sabe de mim? O que o Senhor vê quando eu vou tomar banho? O que o Senhor vê quando eu entro na internet? O que o Senhor vê quando eu ligo aquele celular? O que o Senhor vê quando eu leio aquelas literaturas que tenho lido? O que o Senhor sabe de mim como esposo que sou com relação à minha esposa, Senhor? O que o Senhor sabe de mim como esposa que sou com relação ao meu esposo? Sabe o que o amante faz com uma amante? Usa e joga no lixo. Sabe o que o diabo faz num relacionamento de amantes? Rouba o coração e ele deixa de saber como é amar de verdade. É hora de conserto.
Senhor, faça tudo isso e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu sabes como eu posso chegar lá. E eu não quero ir para outro lugar. Eu quero chegar lá. Então sonda-me, pois eu sei que o Senhor me sonda e me conhece. Sabes o meu deitar e o meu levantar. Antes que as palavras venham à minha boca, Tu conheces, Tu sabes muito bem. Ah, como fugiria de Ti. Se eu colocar a minha cama no abismo, o Senhor está ali. Se nas mais altas alturas, ali também o Senhor está. Como fugirei da Tua face? O Senhor me formou de um modo terrível e estrondoso, maravilhoso. O Senhor me conheceu antes que eu viesse à madre. O Senhor escreveu os meus dias no Teu livro. Ah, Senhor, eu odeio os que Te odeiam. Eu odeio o caminho mau. Mas, Senhor, Tu me sondas. O Senhor me conhece. Vê se há em mim, na minha conduta, algo que eu tenho feito, e na minha conduta eu tenho ofendido a Ti. Eu tenho ofendido o nome de cristão. Eu tenho ofendido a santidade do Senhor. Vê, Senhor, tira de mim, me ajude.